E aí pessoal, aqui é o Nazaré do Projeto Elétrico. Bom, é, bem-vindos mais uma vez, não é? Eu trago aqui um pequeno esclarecimento sobre é, o secundário do transformador, não é? Onde entram, onde no primário recebemos três fases e no secundário obtemos quatro condutores. Bom, no princípio, um transformador é uma máquina estática que tem a função de elevar ou reduzir o nível de tensão da rede, mantendo a sua frequência nominal e a sua potência nominal da rede, não é? Bom, encontramos várias características. Temos tensão nominal, potência aparente, potência ativa, né? Que é a potência que realiza trabalho útil, né? Mas essas questões não são relevantes para esse tutorial. Bom, primeiro, para começar, é preciso entender que existem dois níveis de tensão, que é tensão de fase e tensão de linha. O que é tensão de linha? Tensão de linha é a tensão que obtemos entre fases, ou seja, imaginemos que temos aqui um medidor e queremos medir a tensão. Quando medimos a tensão entre duas fases e termos lá um dado valor, significa que estamos a medir uma tensão entre fase e fase. Geralmente, para o nosso caso, quando medimos tensão entre duas fases, temos 380. E quando medimos tensão entre fase e neutro, temos 220 volts. Ok? Então, como surge o neutro no interior do transformador, sendo que nós recebemos três fases e tiramos quatro condutores? Bom, é preciso lembrar duas configurações que por nós são conhecidas, que é configuração triângulo e configuração estrela. Para o nosso caso, no primário, para o caso do transformador, no primário temos a configuração triângulo no primário, nesse caso, e no secundário temos a configuração estrela. Por quê? Uma das coisas que leva o transformador ou fazer-se o transporte da tensão e média tensão é questão de perdas, né? Sendo que o transporte em longas distâncias da tensão, quando se faz o transporte da tensão para longas distâncias, perde-se muita, mas muita mesmo energia no percurso dali. Então deu-se uma forma, ou criou-se uma forma de elevar um dado nível de tensão para se fazer o transporte, e a cada ponto de transformação lá se criar, expor um ponto de transformação para que receba essa mesma média tensão e tirar em baixa tensão, mas com dois níveis de tensão. Espero ter esclarecido melhor. Mais uma das formas é a questão de custos, né? A questão de custos, que é fazer o transporte com quatro condutores, se é possível fazer com três condutores. Okay? Então fica mais claro, ou fica claro, que o primário do transformador está ligado em triângulo, né? As bobinas do transformador estão ligadas em triângulo por questões de quê? De receber as três fases, não é? Tendo tensão de linha em todas as suas fases. Significa que a cada enrolamento que só temos tensão de linha. Okay? Ou, nesse caso, que é configuração em triângulo, a tensão de fase é igual à tensão de linha, não é? Por quê? Porque apenas lá temos três fases circulando nas bobinas ou nos enrolamentos do primário. Okay? Então, no secundário, que é na saída do transformador, nós temos a configuração estrela, que é feita
com o objetivo de se obter um ponto comum. Ok? Como nós podemos ver, temos uma, duas e três bobinas, não é? Então, essas mesmas bobinas, nos inícios, como podemos ver, início, início e início, não é? Temos, como é que eu posso dizer? Nos seus inícios, temos saída de tensão, não é? Então, nesse ponto comum, como nós podemos ver, nesse ponto comum, esse mesmo ponto comum é denominado uma zona neutra. Ok? Por quê? Por questões de equilíbrio. Essas três bobinas estão com um valor ômico ou com um valor ômico ou com uma impedância de igual em todas as bobinas. Se essa impedância dessa bobina é igual a 20 ohms, significa que essa bobina também, a sua impedância é 20 ohms, e essa aqui também, a sua impedância seria 20 ohms. Então, nesta zona, ou neste ponto comum entre elas ligadas, fica uma zona neutra. Então, logo, essa zona neutra serve de retorno para estas fases ou para estes pontos que irão tirar tensão, sendo elas fases S, T. Ok? Serve de retorno para essas nossas três fases. Ok? Mas como é esse ponto de facto aparece? É questão de equilíbrio. Ok? É uma questão de equilíbrio. As bobinas estão equilibradas, ou seja, estão com o mesmo valor ômico. Então, sendo que essas mesmas bobinas têm um valor ômico igual, por exemplo, a 20 ohms, esta zona entre elas ligadas fica neutra. Daí que surge o quarto condutor. Então, o nível de tensão entre este ponto inicial e este ponto fica é, diferente entre este ponto e este ponto. Ou seja, este ponto até este ponto temos 380. E este ponto até este ponto fica 220 volts. Então, é daí que criou-se a necessidade de se usar essa configuração estrela para os transformadores devido a esses dois níveis de tensão que nós obtemos na saída do nosso transformador. Isto para questões de algumas cargas que necessitam de tensão de fase e algumas cargas de tensão que necessitam de tensão de fase, ou seja, tensão de fase e tensão de linha. Para o caso dos transformadores, dos motores elétricos, temos motores monofásicos, temos motores monofásicos e os motores trifásicos. Então, daí que esse transformador está preparado para alimentar esta mesma carga. Ou temos residências que necessitam das três fases, ou outras residências que necessitam de apenas uma fase e um neutro. Para quê? Para poder fazer a devida alimentação. Então, é daí que criou-se esta configuração fez essa configuração para subir o quarto condutor. Desculpa. Então, espero ter ajudado. Sem nada ser menos, mas é basicamente isto. O quarto condutor é criado no secundário do transformador devido ao equilíbrio das bobinas, né, ou dos enrolamentos do transformador, que estão com o mesmo valor ômico. Sendo assim, elas criam dois níveis de tensão entre as fases e um outro nível de tensão que é entre a fase e o mesmo ponto comum. Né? Então, muito obrigado. Sem nada, sem menos. É tudo. Valeu.